Quimera Audiolivros apresenta O que é o Espiritismo? Um livro de Allan Kardec. Quinta parte. Pequena Conferência Espírita. Segundo diálogo. Continuação. Meios de comunicação. Visitante. Falou de meios de comunicação. Poderia me dar uma ideia disso, porque é difícil compreender como esses seres invisíveis podem conversar conosco? Allan Kardec. De boa vontade. Vou fazê-lo, contudo, abreviadamente, porque isto exigiria prolongado desenvolvimento, que encontrará minuciosamente em O Livro dos Médiuns. Mas o pouco que eu te disser agora, bastará para facilitar a compreensão do mecanismo, e servirá, sobretudo, para dar uma ideia de algumas das experiências a que poderá assistir, antes de começar a tua iniciação. A existência desse envoltório semimaterial, perispírito, é já uma chave para a explicação de muitas coisas e mostra a possibilidade de certos fenômenos. Quanto aos meios, são muito variados e dependem tanto da qualidade mais ou menos apurada dos espíritos, quanto das disposições peculiares às pessoas, que lhes servem de intermediárias. O mais comum, o que se pode chamar universal, consiste na intuição, isto é, nas ideias e pensamentos que eles nos sugerem. Mas este é um meio pouco apreciável, na generalidade dos casos. Outros existem mais materiais. Certos espíritos se comunicam por pancadas, respondendo por sim, ou por não, ou designando as letras que devem formar as palavras. As pancadas podem ser obtidas pelo movimento de oscilação de um objeto, de uma mesa, por exemplo, que bate com o pé. Muitas vezes se fazem ouvir nas próprias substâncias dos corpos, sem que estes se movimentem. Esse modo primitivo é demorado, e dificilmente se presta a comunicações de certo desenvolvimento. A escrita substituiu-o, e é obtida de diferentes maneiras. No começo, servia-se, e algumas vezes ainda acontece, de um objeto móvel, como uma prancheta, uma cestinha, uma caixa, ao qual se adapta um lápis, cuja ponta pousa sobre o papel. A natureza e a substância do objeto são indiferentes. O médium coloca as mãos sobre esse objeto, ao qual transmite a influência que recebe do espírito, e o lápis traça os caracteres. O objeto assim empregado não é, propriamente falando, mais que um acessório da mão, uma espécie de porta-lápis. Depois, reconheceu-se a inutilidade desse intermediário, que não é senão uma complicação de meios, cujo único mérito está em demonstrar, de modo mais palpável, a independência do médium. Este último pode escrever, segurando, ele mesmo, o lápis. Os espíritos manifestam-se ainda e podem transmitir seus pensamentos por sons articulados, que se fazem ouvir, seja no ar, seja no interior do órgão auditivo, pela voz do médium, pela vista, por desenhos, pela música e por muitos outros meios, que um estudo completo torna conhecidos. Para esses diferentes modos de comunicação, os médiums possuem aptidões especiais, que dependem de sua organização física. Assim, temos médiums de efeitos físicos, isto é, aptos para produzir fenômenos materiais, como pancadas, movimentos de corpos, etc. Há médiums auditivos, falantes, videntes, desenhistas, músicos, escreventes. Esta última faculdade é a mais comum, a que melhor se desenvolve pelo exercício, e também a mais preciosa, por ser aquela que permite comunicações mais frequentes e rápidas. O médium escrevente apresenta numerosas variedades, das quais duas são muito distintas. Para compreendê-las, é necessário sabermos o modo pelo qual se opera o fenômeno. O espírito atua, algumas vezes, diretamente sobre a mão do médium, a qual dá um impulso totalmente independente da vontade deste, e sem que ele tenha consciência do que escreve. É o médium escrevente mecânico. Outras vezes, atuando sobre o cérebro do médium, seu pensamento se comunica com o deste que então, se bem que escrevendo de modo involuntário, tem consciência mais ou menos nítida do que obtém. É o médium intuitivo. Seu papel é exatamente o de um intérprete, que transmite um pensamento que não é o seu, e que, portanto, ele deve compreender. Ainda que, neste caso, o pensamento do espírito e o do médium algumas vezes se confundam, a experiência ensina a distingui-los com facilidade.
Obtém-se comunicações igualmente boas por esses dois gêneros de médiuns. A vantagem dos que são mecânicos é proveitosa sobretudo para as pessoas que ainda não estão convencidas. Ademais, a qualidade essencial de um médium está na natureza dos espíritos que o assistem, nas comunicações que recebe, antes que nos meios de execução. Visitante. O processo parece-me dos mais simples. Poderia eu mesmo experimentá-lo? Allan Kardec. Perfeitamente. Digo mais. Se possuir a faculdade mediúnica, terá o melhor meio de se convencer, porque não poderá duvidar da própria boa-fé. Aconselho-te somente a não tentar ensaio algum antes de um estudo cuidadoso. As comunicações do além-túmulo são cercadas de mais dificuldades do que se pensa. Elas não estão isentas de inconvenientes, e mesmo, de perigos, para os que não têm a necessária experiência. É o mesmo que aconteceria àquele que, sem saber química, tentasse fazer manipulações químicas. Correria o risco de queimar os dedos. Visitante. Há algum sinal pelo qual se possa reconhecer a posse dessa aptidão? Allan Kardec. Até ao presente não se conhece um diagnóstico para mediunidade. Todos os que julgamos descobrir são sem valor. O único meio de saber se a faculdade existe é experimentar. Além disso, os médiuns são muito numerosos e é raríssimo, quando não o sejamos, não encontrarmos algum em qualquer dos membros de nossa família ou nas pessoas que nos cercam. O sexo, a idade e o temperamento são indiferentes. Eles aparecem entre os homens e mulheres, entre crianças, velhos, doentes e pessoas sadias. Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, isto implicaria a permanência da capacidade mediúnica, ao passo que ela é essencialmente móvel e fugaz. Sua causa física está na assimilação, mais ou menos fácil, dos fluidos perispirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica, quando isto lhe agrada, e não segundo a nossa vontade, donde resulta. Primeiro, que nem todos os espíritos podem se comunicar indiferentemente por todos os médiuns. Segundo, que todo médium pode perder ou ter a sua faculdade suspensa, quando ele menos o esperar. Estas poucas palavras bastam para mostrar que há nisto um estudo sério a ser feito, a fim de se poder explicar as variações que esse fenômeno apresenta. Portanto, seria um erro crer que todo espírito possa vir responder ao apelo que lhe é feito e se comunicar pelo primeiro médium de que se lance mão. Para que um espírito se comunique, é preciso: primeiro, que lhe convenha se manifestar. Segundo, que sua posição ou suas ocupações lhe permitam isso. Terceiro, que encontre no médium um instrumento apropriado à sua natureza. A princípio, podemos nos comunicar com os espíritos de todas as categorias, com os nossos parentes e amigos, com os mais elevados, como com os mais vulgares. Porém, independente das condições individuais de possibilidade, eles vêm mais ou menos de boa vontade segundo as circunstâncias, e, sobretudo, segundo a sua simpatia pelas pessoas que os chamam, e não pelo pedido do primeiro, que tem a fantasia de evocá-los por um sentimento de curiosidade. Nestas circunstâncias, se eles, quando na terra, não se incomodariam com elas, depois da morte não o fazem também. Os espíritos sérios ou comparecem nas reuniões sérias, para onde os chamam com respeito, e para coisas sérias. Não se prestam a responder a perguntas de curiosidade, de prova, ou com um fim fútil, nem também a experiência alguma. Os espíritos frívolos andam por toda parte. Porém, nas reuniões sérias, calam-se e conservam-se afastados para escutar, como fariam estudantes em uma assembleia de doutores. Nas reuniões frívolas eles tomam a desforra, fazendo de tudo divertimento, muitas vezes zombando dos assistentes, e respondendo a tudo sem se importarem com a verdade. De uma maneira especial, os espíritos denominados batedores, e, geralmente, todos os que produzem manifestações físicas, são de ordem inferior, sem por isso serem essencialmente maus, possuem uma aptidão para os efeitos materiais. Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, assim como os sábios da terra, não se entregam a exercícios de força muscular. Quando aqueles precisam que tais efeitos se deem, lançam mão dos atrasados, como nós nos servimos dos trabalhadores para os serviços pesados.
médiuns interesseiros. Visitante. Antes de empreender um estudo de longo fôlego, há muita gente que deseja ter certeza de que não vai perder o tempo, certeza que lhe poderia provir do fato concludente, mesmo obtido a peso de ouro. Allan Kardec. Aquele que não se quer dar ao trabalho de estudar, é mais guiado pela curiosidade do que pelo desejo real de se instruir. Ora, assim como eu, os espíritos não gostam dos curiosos. Além disso, sobretudo a cobiça é para eles antipática, e eles se recusam a prestar-lhe qualquer serviço. Crer que espíritos superiores como Fenelon, Bossuet, Pascal, Santo Agostinho, se ponham às ordens do primeiro que os chame, a toda hora, é fazer uma ideia bem falsa das nossas relações com o mundo espiritual. Não, senhor. As comunicações de além-túmulo são assunto muito grave e respeitabilíssimo para serem assim exibidas. Sabemos que os fenômenos espíritas não se produzem como o movimento das rodas de um mecanismo, pois dependem da vontade dos espíritos. Mesmo admitindo-se que um indivíduo possua aptidão mediúnica, nada lhe garante obter uma manifestação em dado momento. Se os incrédulos são inclinados a suspeitar da boa-fé dos médiuns em geral, muito pior seria, se neles encontrassem o estímulo do interesse. Com razão se poderia suspeitar que o médium retribuído simulasse, quando o espírito não o auxiliasse, pois que ele desejaria de qualquer forma ganhar dinheiro. Além de que o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade, repugnaria a razão evocar por dinheiro os espíritos das pessoas queridas por nós, supondo que eles consintam nisso, o que é mais que duvidoso. Em todos os casos, só se prestariam a isso espíritos de classe inferior, pouco escrupulosos a respeito de meios, e que não merecem confiança alguma. E estes mesmos, muitas vezes, encontram um divertimento maldoso em frustrar as combinações e os cálculos do seu evocador. A natureza da faculdade mediúnica opõe-se assim a que ela sirva de profissão, à vista de sua dependência de vontade estranha à do médium, e de lhe poder ela, no momento preciso, deixá-lo em falta, salvo se ele a suprir pela astúcia. Porém, admitindo mesmo inteira boa-fé, desde que os fenômenos não se produzem à vontade, seria puro acaso, se, em sessão paga, se produzisse exatamente aquele que desejávamos ver para nos convencermos. Dê 100.000 francos a um médium, e não conseguirá que ele obtenha, que os espíritos façam o que não querem. Essa dádiva, que viria desnaturar a intenção e transformá-la em violento desejo de lucro, seria antes um motivo para que ele fosse mal-sucedido. Quando se está bem compenetrado desta verdade, que a afeição e a simpatia são os mais poderosos móveis de atração para os espíritos, não se pode deixar de compreender que não lhes agradam as solicitações de alguém que tem a ideia de servir-se deles para ganhar dinheiro. Aquele que precisa de fatos que o convençam, deve provar aos espíritos sua boa vontade por uma observação séria e paciente, se deseja ser auxiliado. Pois se é uma verdade que a fé não se impõe, não o é menos, que se não pode comprá-la. Visitante. Compreendo esse raciocínio do ponto de vista moral. Entretanto, não é justo que aquele que emprega seu tempo, a bem da causa, não seja indenizado quando esse tempo é roubado ao trabalho de que precisa para viver. Allan Kardec. Primeiro, será mesmo no interesse da causa que ele o faz, ou no seu próprio? Se ele deixou seu modo de vida, é porque não lhe satisfazia, e por esperar ganhar mais, em um novo, ou ter menos fadigas. Não há sacrifício algum no empregar o tempo em uma coisa, de que se espera tirar lucro. É absolutamente o mesmo caso, se dissesse ser no interesse da humanidade, que o padeiro fabrica o pão. A mediunidade não é o único recurso. Se ele não a tivesse, procuraria ganhar a vida de outro modo. Os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, quando não possuem uma existência independente, procuram recursos no trabalho comum, e não abandonam suas profissões. Eles só dedicam à mediunidade o tempo que lhe podem dar, sem prejuízo de outras ocupações. Empregando parte do tempo destinado aos divertimentos e repouso, nesse trabalho mais útil, eles se mostram devotados, tornam-se apreciados e respeitados. E ainda mais.
A multiplicidade dos médiuns nas famílias torna inúteis os médiuns de profissão, ainda que estes ofereçam todas as garantias desejáveis, o que é muito raro. Se não fosse o descrédito que acompanha esse gênero de exploração, para o que me felicito de muito haver contribuído, os médiuns mercenários se multiplicariam, e os jornais viriam sempre cheios de seus reclamos. Ora, para um que fosse leal, apresentaríamos 100 charlatães que, abusando de uma faculdade real ou simulada, fariam o maior dano ao espiritismo. Então, é um princípio. Todos quantos veem no espiritismo coisa diferente de uma exibição de fenômenos curiosos, que compreendem e tomam a peito a dignidade, consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, reprovam toda espécie de especulação, qualquer que seja a forma ou disfarce com que se apresente. Os médiuns sérios e sinceros, e eu dou este nome, aos que compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou, evitam até as aparências, do que poderia fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cobiça. Eles consideram uma injúria a acusação de tirarem qualquer lucro da sua faculdade. Apesar de ser incrédulo, Senhor, admita que um médium nessas condições faria sobre ti uma impressão totalmente diversa da que sentiria se lhe tivesse pago para vê-lo trabalhar, ou, quando mesmo fosse admitido por favor, se soubesse que atrás de tudo aquilo havia uma questão de dinheiro. Concorde que, vendo antes animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulado pela fé somente e não pelo desejo do ganho, involuntariamente o respeito por ele se impunha a ti. Seja embora ele o mais humilde proletário, inspirará a ti mais confiança, porque não há motivo algum para suspeitar da sua lealdade. Pois bem, caro Senhor, encontrará 1000 como este, contra um que não esteja nas mesmas condições, e é esta uma das causas que mais tem contribuído para o crédito e a propagação da doutrina. Ao passo que, se ela só tivesse intérpretes interesseiros, não contaria a 4ª parte dos adeptos que possui hoje. É perfeitamente compreensível que os médiuns de profissão sejam excessivamente raros, pelo menos em França. Eles são desconhecidos na maioria dos centros espíritas da província, onde a reputação de mercenários bastaria para que os excluíssem de todos os grupos sérios, e onde para eles o ofício não seria lucrativo, por causa do descrédito, de que se tornariam objeto, e da concorrência de médiuns desinteressados, que se encontram por toda parte. Para suprir tanto a faculdade que lhes falta, tanto a insuficiência da clientela, há falsos médiuns que tudo aproveitam, servindo-se das cartas, da clara de ovo, da borra de café, etc., a fim de contentar a todos os gostos, esperando por esse meio, na falta de espíritos, atrair os que ainda creem nessas tolices. Se eles só prejudicassem a si, o mal não seria grande. Porém, há pessoas que, sem nada aprofundarem, confundem o abuso com a realidade, e disso os mal-intencionados têm se aproveitado, para dizer que é nisso que consiste o espiritismo. Já pode ver então, Senhor, que se a exploração da mediunidade conduz a cometer abusos prejudiciais à doutrina, o espiritismo sério tem razão de não aceitá-la, e de repelir o seu auxílio. Visitante. Tudo isso é muito lógico, concordo, mas os médiuns desinteressados não se acham ao dispor de qualquer, e nos sentimos constrangidos de incomodá-los. Escrúpulos que não nos embaraçam, quando buscamos aquele que recebe um pagamento, convencido de que não lhe vamos roubar o tempo. Muita gente que se deseja convencer acharia muito mais facilidade se existissem médiuns públicos. Allan Kardec. Se os médiuns públicos, como chamam, não oferecem as garantias precisas, como poderiam ser úteis, para levar alguém à convicção, o inconveniente que assinala, não destrói os de muito mais gravidade, que citei. Buscariam a eles mais como divertimento, para ouvir leitura da sorte, do que como meio de instrução. Mais cedo ou mais tarde, aquele que deseja seriamente, se convencer encontra os meios, se tiver perseverança e boa vontade. Porém, quando não se está preparado para tal, não é por assistir a uma sessão que se ficará convencido. A experiência prova que, por se trazer dessas sessões uma impressão desfavorável, sai-se menos disposto à convicção, e talvez sem vontade alguma de prosseguir num estudo, em que nada se viu de sério.
Porém, ao lado das considerações morais, os progressos da ciência espírita, fazendo-nos melhor conhecer as condições em que se produzem as manifestações, mostram-nos hoje a dificuldade material que se apresenta à sua produção, coisa de que ninguém a princípio suspeitava. A necessidade de afinidades fluídicas entre o espírito evocado e o médium. Ponho de lado todo pensamento de fraude e embuste, e suponho que exista mais completa lealdade. Para que um médium de profissão possa oferecer toda a segurança às pessoas que o venham consultar, é necessário que ele possua uma faculdade permanente universal, isto é, que ele se possa comunicar facilmente com qualquer espírito, e a todo momento, para estar constantemente à disposição do público, como um médico, e satisfazer a todas as evocações que lhe sejam pedidas. Ora, isto é o que não se encontra em médium algum, seja entre os desinteressados, seja entre os outros, e isto por causas independentes da vontade do espírito, o que não posso desenvolver aqui, porque não estou fazendo um curso de espiritismo. Limito-me a dizer que as afinidades fluídicas, princípio do qual decorrem as faculdades mediúnicas, são individuais e não gerais, podendo existir do médium para tal espírito, e não para tal outro. Que, sem essas afinidades, cujas variantes são múltiplas, as comunicações são incompletas, falsas ou impossíveis. Que muitas vezes a assimilação fluídica entre o espírito e o médium só se estabelece depois de algum tempo, ou somente uma vez em 10 acontece que ela seja completa desde a primeira vez. Como vê, cavalheiro, a mediunidade é subordinada a leis, de alguma sorte orgânicas, às quais todo médium está sujeito. Ora, não se pode negar que isto é um obstáculo para a mediunidade de profissão, pois que a possibilidade e a exatidão das comunicações são um produto de causas que não dependem do médium, nem do espírito. Se repelimos a exploração da mediunidade, não é nem por capricho, nem por sistema, mas porque os próprios princípios, que regem as nossas relações com o mundo invisível, se opõem à regularidade e precisão necessárias, naquele que se põe à disposição do público, e a quem o desejo de satisfazer a clientela, que lhe paga, arrasta ao abuso. Do que tenho dito, não concluo que todos os médiuns interesseiros sejam charlatães. Digo somente que a ambição do ganho impele ao charlatanismo e autoriza suspeita de velhacaria. Quem deseja convencer-se deve procurar, primeiro que tudo, elementos de sinceridade. Alguns assuntos abordados. O que é espiritismo? Allan Kardec. Doutrina espírita. Doutrina espírita para iniciantes. Estudo espírita. Espiritismo para principiantes. Comunicações dos Espíritos. Audiolivro espírita. Centro Espírita. Allan Kardec Espiritismo. Manifestações dos Espíritos. Mundo Invisível. Existência dos Espíritos. Audiolivro espírita. Espiritismo Allan Kardec. Médium espírita. Médiuns e Espiritismo.